Olá pessoal, eu gravei há 2 anos atrás 4 aulas, uma sequência, com uma aula sobre como fazer uma portinha para a pia de cozinha, incluindo como fazer um gaveteiro rústico, como fazer os puxadores rústicos para essa portinha e como fazer a guarnição para essa portinha. Eu tô para trazer essa aula para você há muito tempo, só que eu esperei porque eu tinha medo de que você se machucasse, que acontecesse alguma coisa de ruim, então eu esperei que algumas aulas fossem concluídas, aulas de segurança, aulas de preparação, para que você estivesse habilitado para essa aula. Eu acho que chegou o momento de postar essa aula. Tô te avisando isso porque essa aula, como ela tem 2 anos, era uma outra câmera para gravar, eram outras condições, foram as minhas primeiras aulas, elas não estão como as de agora, então você vai ver algumas falhas, que até por isso te peço desculpas, mas eu tinha que te explicar isso. Mas eu creio que vai ser uma aula que vai te ajudar muito, vai ser muito interessante para você, para o seu aprendizado. É uma falsa porta, ela não tem montante como uma porta comum, apesar de você já saber fazer espigas, ela é uma falsa porta, uma porta muito simples, uma porta para iniciantes, qualquer iniciante vai conseguir fazer essa portinha e esse jogo de gabinete, que inclui a portinha, como eu disse, o gaveteiro, os puxadores e a guarnição. Essas aulas estão divididas em 4 partes. Não vou manter uma sequência nelas, porque entre uma aula e outra eu preciso te preparar em outras coisas, como cortar ferro com a serra mármore. Eu vou te explicar como eu cortei para fazermos os puxadores rústicos, que é a maneira que eu corto. Se você quiser fazer esse corte até com a sua esmerilhadeira, você vai fazer, ou com arco de serra, mas eu precisava te preparar para isso antes. Preciso te ensinar a maneira menos perigosa, porque quando você faz serra mármore nunca se tem segurança total. Então, entre uma aula e outra, eu vou encaixar outras aulas que eu vou precisar preparar para você. Então, eu precisava te dar esse toque, te avisar do que está vindo por aí, dessas próximas aulas que virão. Então, bora começar essa aula, pessoal. Hoje, aproveitando a obra que estou fazendo aqui em casa, resolvi trazer um projeto muito interessante, pois além de servir para testar como anda sua habilidade e pôr em prática muita coisa que já aprendemos nas aulas anteriores, pode ser um item muito bonito para sua casa, mais precisamente para sua cozinha. Eu vou explicar. Projetei minha pia para um modelo de 1,20 m devido à cozinha não ser lá muito grande. E agora feita e praticamente pronta em alvenaria, só está faltando azulejar e, claro, o nosso item da aula de hoje. Eu não tive tempo de gravar a construção da pia, mas mais para frente eu vou precisar construir outra em modelo maior. E aí eu prometo que gravo e posto para vocês o passo a passo, incluindo essa pequena viga de concreto que fica embaixo da pia. Mas agora vamos para a nossa aula. Hoje vamos aprender a fabricar essas 2 portinhas. As gavetas para completar o conjunto vai ficar para a próxima aula, para não aumentarmos muito o vídeo. Mas já vou te adiantar que nas próximas aulas virão as guarnições e por fim os puxadores. Por isso inscreva-se no nosso canal para nos ajudar e você não perder nada que está por vir. Vamos lá. A madeira que eu usei nesse projeto foi lambril de peroba, madeira de demolição, resistente e o mais importante, ela é reciclada. Lembrando que você pode optar por tábuas de pino, cedrinho ou tipo de madeira que você tiver à mão. Eu optei pelo lambril devido à demanda que eu tenho disponível em casa. O lambril é um tipo de tábua fina de 1 centímetro de espessura e geralmente com 10 centímetros de largura por 3 metros de comprimento. Ele é usado como forro em tetos de casas que não possuem laje. Antigamente ele era muito mais utilizado do que hoje. Ele era pintado ou envernizado, mas hoje ele acabou sendo substituído pelo PVC, o forro de PVC, que dispensa pintura e pode ser limpo apenas com um pano úmido. Ainda existem pessoas que preferem o lambril do que o PVC, e ele hoje é geralmente encontrado em pinos ou cedrinho. Vou trabalhar com lambril, como já disse, porque ele tem 1 centímetro de espessura, até para que o corte seja mais fácil e rápido. Mas se você optar por tábuas de 2 centímetros de espessura, com certeza ficará muito mais bonito o seu projeto. Uma dica muito importante que eu preciso dizer: utilize parafusos de madeira e cola no seu projeto. Eu só usei pregos com cabeça porque estava sem parafusos e com pouco tempo por causa da minha obra. E, muito importante, não se esqueça de fazer os furos para esconder a cabeça dos parafusos e os tampões para escondê-los. Se você for executar esse projeto para você mesmo, ou principalmente se for para vender, nunca abra mão dos parafusos no lugar de onde eu usei pregos, porque ficará muito mais resistente e um acabamento final muito melhor. Vamos começar o projeto. Peguei esse fardo de lambril na minha marcenaria para iniciarmos o nosso projeto. Dá para notar que a madeira está muito empoeirada e do outro lado com tinta de muitos anos.
Agora te relembrando, a primeira coisa a fazer em madeira de demolição é sempre verificar em toda a extensão da madeira se existe pregos nela. Então devemos removê-los, mesmo que fiquem furos na madeira. Isso é fácil de resolver, com tampões na mesma madeira e cola. Os pregos são o principal inimigo da lâmina da plana, seja ela manual ou elétrica. Inclusive, restos de pregos, quando encontram a lâmina da plana elétrica girando em alta velocidade, pode causar acidentes. Ele pode ser arrancado e voar para qualquer lado, além de danificar a própria lâmina. Vou usar a chave de fenda, o formão e o alicate de corte velhos, sempre usando o macete de madeira para bater nessas ferramentas. O alicate eu uso apenas para ajudar a levantar a ponta ou arrancá-lo quando está muito preso. Às vezes o prego está quebrado e só resta a metade dele, a cabeça do outro lado. Então use um prego batendo contra ele para empurrá-lo para fora. Isso vai ajudar. Com a ponta da chave de fenda velha, dá para empurrar também. E com o auxílio de uma chave de fenda fina, velha e com a ponta afiada, ou mesmo formão fino, vá cavando em volta da cabeça do prego até que seja possível agarrá-lo com a ponta do alicate de bico e puxá-lo para fora da madeira. Essas ferramentas são velhas e já destinei elas para isso, e facilitam demais o nosso trabalho de extrair pregos velhos ou quebrados. Agora vamos comparar dois pedaços cortados de lambril que já passei na plana removendo a tinta e a poeira, com outro pedaço de lambril ainda pintado, para que você veja a diferença. Lembrando que se você não tiver plana para raspar essa tinta velha, é possível fazer o mesmo procedimento com a ponta de um formão grande, afiado, raspando a tinta como eu estou demonstrando. Depois é só lixar com uma lixa 60 para madeira e depois uma 220 fina para dar acabamento. Segure firmemente a madeira ou prenda com um sargento em uma das pontas e venha puxando o formão para você com a lâmina toda encostada na superfície com tinta. Ela vai arrancar a tinta velha e deixar a madeira crua. Não é difícil nem muito trabalhoso, porque a tinta está muito velha e ressecada. Do outro lado é mais fácil ainda, pois é só poeira. Não tem tinta para raspar. Ela fica praticamente pronta para lixar. Você percebe que é possível fazer o mesmo trabalho sem a máquina. Claro que levará mais tempo e mais trabalho, mas todo esforço vale a pena quando se quer algo. Se você não tiver uma plana elétrica, não desanime. Lembre-se que os verdadeiros e antigos marceneiros trabalhavam com ferramentas manuais e todo trabalho manual tem mais valor. Já deixei uma porta pronta dentro do batente que fiz para adiantarmos nossa aula. O batente não tem segredo, é apenas um quadrado feito com ripa do tamanho exato do espaço deixado na pia para instalar a portinha e o outro quadrado colado por fora dele. O quadro de dentro deixei menor 2 centímetros na borda em relação ao quadro que vai por fora, para servir de encaixe para a portinha, porque ela tem 2 centímetros de espessura. No seu caso, se você usar madeira de 2 centímetros de espessura, como são 2 madeiras coladas em cada portinha, então seu espaço de borda deverá ser de 4 centímetros, porque essa será a espessura da sua portinha. O lambril possui encaixes nas bordas que servem para encaixá-lo na peça seguinte, quando ele é instalado no teto. Esse lado macho e o outro lado o encaixe fêmea, confeccionados por fresas com esses formatos. Vamos cortar essa borda, que tem o lado macho, para que ele fique com a lateral totalmente reta e da espessura do restante da madeira. Vou cortar 1 centímetro exatamente da borda para dentro, para garantir que esse encaixe macho seja totalmente eliminado da borda do lambril. Como uso uma régua presa com sargentos tipo C, preciso deixá-la na posição de 1 centímetro mais 1 milímetro de desconto para a espessura da vidia, da serra. Então sempre deixo o valor da distância a ser cortado considerando mais 1 milímetro para que o meu corte seja exato. Tudo já pronto e vamos cortar o lambril. Agora, já tiradas as bordas que continham o encaixe macho, olhe como ficou. Dá para se ter, inclusive, uma ideia da cor da madeira que estava escondida pela poeira e pela tinta na lateral. Agora é hora de medir e decidir quanto vou deixar de espaço nas bordas da nossa portinha. Medindo, eu acho que é melhor cortar com 5 centímetros cada lambril, porque mais que isso ficará um pouco bruta essa porta, devido a pia ser pequena. Agora é ajustar a régua para 5 centímetros e 1 milímetro e cortar os lambris. Já retorno com eles cortados. Cortei 5 lambris com largura de 5 centímetros cada, como você pode ver. Eram tábuas de tamanhos variados, entre 1 e 20
de comprimento e 1,70 m aproximadamente. Acho que não será suficiente para uma porta, mas vamos tentar. Qualquer coisa depois corto mais. Agora vamos passá-los na plana para remover essa poeira e essa tinta velha. Pronto, passei na plana. Mas do lado que contém a tinta e aquelas ranhuras, sempre fica um pouco, porque não é tábua lisa. Mas vou passar o formão para você ver como é fácil e remover esse resto de tinta que fica. Do outro lado já está pronto, e esse é o efeito que fica depois de passado na plana ou raspado e lixado. Eu vou usar a porta já pronta que eu fiz como referência para as medidas de altura e largura, mas no seu caso não se esqueça de fazer o seu batente antes de qualquer coisa. Daí teste o batente dentro do buraco da sua pia, e assim que ajustar a largura e altura que deseja e com ele feito, tire a medida da altura dentro do batente e a largura total, depois divida ao meio a largura. Esse é o valor da largura de cada porta. A minha porta está com 55 centímetros de altura, uma altura razoável para uma porta de pia, que a parte que ficará no meio entre as duas laterais tem 18 centímetros e 5 milímetros, como você pode ver. Você precisa ter em mente que essas medidas eu tirei para fabricar a minha porta. Já na sua, as medidas podem ser outras. Atente-se a isso. Lembre-se que é só dividir a largura do interior do seu batente por 2 para achar a largura de cada porta. Segue um exemplo. Se a largura interna do seu batente tiver 70 centímetros, divida esse valor por 2 e o resultado será 35 centímetros para cada porta. Vou cortar 4 ripas com 55 centímetros de comprimento, que na verdade é a altura da porta. Como você pode ver, na minha mesa de serra, fiz esse guia para cortar com 90 graus, onde ela desliza, com a madeira na frente. Mas antes de cortar, sempre verifique com um esquadro se sua guia de corte está correta em relação à lâmina, por precaução. Prego um pedacinho de madeira na outra ponta da guia, onde antes marquei com 1 metro a distância de 55 centímetros e 1 milímetro, sempre mantendo esse 1 milímetro desconto por causa da ponta da lâmina, que é mais grossa que a serra. Assim cortarei todas as 4 ripas com a mesma medida exata. Agora vamos montar a portinha. Trouxe tudo aqui para minha área de fora, do lado do local onde mexemos nossa massa para a obra, pois aqui a luminosidade é melhor e o vídeo ficará mais claro. Além dessa mesa em MDF ser muito mais espaçosa, já para isso mesmo, para aguentar batidas e montagem de móveis. Voltando, para que você possa entender melhor, cortei 2 ripas daquelas madeiras que tinham 5 centímetros de largura, cortei na serra deixando-as com 3 centímetros de largura e 27 centímetros e 5 milímetros de comprimento, para montarmos a armação da nossa portinha. Colei e preguei as peças de 27 centímetros e meio na ponta de uma das ripas com 55 centímetros e no outro lado deixei uma sobra de 1 centímetro, mas não se preocupe com isso, pode colar até a ponta da peça. Na parte de cima colei a outra peça de 27 centímetros e meio. É muito importante que dentro da peça, entre as 2 ripas de 55 centímetros, o espaço seja de 18 centímetros e meio em toda a sua extensão. Agora, medimos entre a peça de cima e a de baixo, e a distância de dentro é de 49 centímetros. Então cortei uma peça com essa medida, e vou colar dentro entre a peça de 3 centímetros de cima e a de baixo, e depois pregá-la, deixando 1 centímetro para fora como borda para o encaixe quando a portinha fechar. Agora vamos virá-la e ver o lado que será a frente da nossa portinha. Precisamos conferir com 1 metro se o espaço do meio está por igual. Vou fazer uma forma pregada na mesa com restos de madeira que estejam retos. Na verdade, um retângulo de 55 centímetros por 28,5, para que sirva de molde para nossa portinha e ela fique totalmente no esquadro, evitando que ela fique torta. E assim poderemos finalizar a montagem da armação. Não se esqueça de conferir com um esquadro os 4 cantos antes de pregá-la e depois de pregado também. Estou usando pregos pequenos, menores que 2 centímetros, para não ultrapassar a madeira. No seu caso, verifique a espessura da sua portinha e use parafusos para madeira menores que essa medida, para a ponta não ultrapassar a madeira. Agora vamos colocar a nossa armação dentro da forma. Agora vou colocar uma ripa dessas de 3 centímetros de largura, só que até essa ponta. É só riscar no esquadro e ir lá cortá-la.
Pronto, podemos pregar e colar. Faça uma guia sempre com uma broca mais fina que o prego ou o parafuso, para facilitar e depois é só uni-la. Agora já unido, apesar da poeira, já começa a dar para você notar como está ficando nossa portinha. Com a frente da peça virada para cima, veja com 1 metro a distância que ficou entre uma borda e outra. Confira também no meio e na outra ponta. Na minha deu 18,5 centímetros exatos, então é essa medida que devo cortar, mais 2 daquelas ripas de 5 centímetros, para que o quadro da nossa portinha fique igual, com 5 centímetros de largura, tanto laterais com essas peças de cima e de baixo que vou cortar agora. Agora já cortadas, elas têm exatamente 18,5 centímetros de comprimento por 5 de largura. No seu caso, as medidas podem mudar, como já disse, mas o importante é as duas estarem exatamente iguais. Vamos virá-la e pregar ou aparafusar por trás, para que não apareçam na frente. Sempre pregamos ou aparafusamos pelo lado de dentro da porta. Nossa moldura está pronta. Não se preocupe com a poeira que fica, pois depois ela ainda será lixada por inteiro. Coloquei as 2 portinhas dentro do batente para conferir se encaixam corretamente. No seu caso, na primeira portinha, coloque também para conferir a altura e se está pegando no batente ou não. Quando você for fazer a segunda portinha, como no meu caso, use uma régua de alumínio ou um pedaço reto e comprido de madeira como guia para posicionar em cima da emenda entre uma veneziana e outra da porta já feita e risque a outra porta ainda sem venezianas, para que as duas fiquem na mesma direção e as venezianas não fiquem desalinhadas. Essas marcações feitas com o lápis servirão para guiá-lo quando for instalar as venezianas da segunda portinha. No caso da primeira, não precisa nem se preocupar com isso. Você apenas deverá ir posicionando elas de forma que fiquem no esquadro dentro da armação. Agora, com o esquadro do lado de dentro da armação, risco exatamente para se encontrar com o risco feito na parte de cima. Assim, quando colocar as venezianas, terei ideia de onde será o limite de cada uma antes de colar e pregá-las. Vire a armação novamente e meça o espaço entre as ripas de 3 centímetros, o espaço de dentro. Essa será a distância a ser cortada em cada ripa de 5 centímetros para nossas venezianas. Você vai ver as bordas que sobraram do lado de dentro. Deixamos elas para que ali fossem encaixadas e pregadas as venezianas. Esse é o segredo da nossa portinha. Agora é só cortar várias madeiras nessa medida e começar nossa veneziana. Eu vou riscar uma como modelo. Se preferir, pegue uma ripa de 5 centímetros e risque como vou fazer. Cortei 8 ripas daquelas de 5 centímetros de largura. Cortei com 20 centímetros e meio de comprimento. Agora vamos ver essa borda. Dá para se trabalhar ela na tupia. Com uma fresa romana, faremos uma borda do lado de dentro dessa moldura e isso dará um efeito mais bonito na nossa portinha. Mas se você não tiver tupia, é possível passar uma grosa inclinada na borda, levemente para quebrar essa quina e depois lixar para dar um efeito arredondado. Ou apenas deixe quadrado mesmo, isso não afetará a beleza da sua portinha, é uma opção sua. Vou tentar mostrar e te explicar a forma de fazer esse detalhe nas venezianas manualmente, caso você não tenha uma tupia. Risque uma distância de meio centímetro da borda e deixe uma distância de 4 centímetros para cada lateral da veneziana. Nesses 4 centímetros para dentro, passe a grosa roliça para fazer uma meia-lua na quina da madeira, dos 2 lados. Depois, remova com o formão delicadamente de um lado para o outro. O acabamento você faz com a lixa. Parece difícil, mas não é. Com um pouco de prática e depois de lixado e unidas as venezianas, fica perfeito. Se preferir, em vez do formão, você ainda tem a opção de passar a grosa, roliça, na vertical, levemente, até igualar essa fenda. Depois é só lixar. Vou passar a armação ainda sem as venezianas, virada para baixo na tupia, com uma fresa romana, só para dar uma quebrada nessas quinas de dentro, para você ver como fica o efeito da madeira depois de pronto. Passo contornando as quinas de dentro vagarosamente e com as mãos sempre afastadas ao máximo da fresa ligada. Seguro a armação pelas pontas com firmeza, mas sempre longe da fresa. Lembre-se que a tupia é mais perigosa que a serra elétrica. Muita atenção e cuidado quando usá-la.
e mantenha as mãos e principalmente pontas dos dedos longe da fresa. E assim que acabar o trabalho, aguarde a fresa parar e em seguida arranque o fio da tomada, imediatamente para evitar acidentes. Prego esse pedaço de MDF com essa fenda e o restante de sua borda completamente retos, de modo que o rolamento da fresa encoste na peça da veneziana. Agora vou marcar com a caneta a distância de 5 centímetros do final do rolamento para a esquerda e do outro lado do rolamento para a direita outra marcação de 5 centímetros. Assim posso pregar um pedaço de madeira de cada lado para servir como limite e a fresa só comer a madeira até aquele determinado local. Muito importante, toda vez que você terminar de passar a veneziana na tupia, desligue-a e aguarde que a fresa esteja completamente parada. Aí, limpe todo o resto da madeira com um pincel e só depois posicione a peça nova a ser trabalhada. Senão os restos de madeira nos cantos darão diferença nos detalhes da veneziana. A parte que vai ficar para dentro da porta, você deve posicionar virada para cima, para que a fresa pegue na parte da frente da veneziana. Sempre empurre a madeira com o auxílio de outro pedaço de madeira. Nunca use suas mãos diretamente para empurrar, pois o risco de acidente é altíssimo. Se o seu dedo escapar da peça e bater na fresa, adeus. Por isso, repito, use sempre um pedaço de madeira para empurrar a madeira contra a fresa e outra para empurrá-la de um lado para o outro, mas nunca suas mãos, nunca. Quando terminar esse procedimento na tupia, após a fresa parar por completo e você desligar da tomada o fio da tupia, pegue uma lixa e passe no desenho que a máquina deixou nas venezianas, um a um, pois podem ficar farpas ou alguma irregularidade. Agora, com todas as venezianas prontas, vamos partir para a montagem. Lembra-se daquelas marcações que fizemos com a régua e com o lápis nas bordas de dentro? Quando você for montar a segunda portinha com aquelas marcações feitas a lápis, você terá como se guiar para fixá-las corretamente. É só seguir os riscos de lápis e passar cola na lateral e aparafusá-las. Lembrando sempre que o lado feito com a tupia ou com a grosa sempre virado para frente e para baixo. Posicione uma a uma e vá conferindo do outro lado, virando e voltando para pregá-las ou parafusá-las. A última ripa provavelmente será de tamanho diferente das demais. É só medir o espaço que falta para completar com o metro. Depois riscá-la e cortar essa última ripa e enfim fixá-la. Para finalizarmos, cortei 4 ripas daquelas que tinham 3 cm de largura para fazer um reforço e esconder onde as venezianas são pregadas ou aparafusadas. Corte as pontas delas com 45 graus, se você quiser, ou se preferir, apenas aparafuse com as pontas quadradas. O importante é que fiquem justamente no meio das emendas, escondendo metade das pontas da veneziana e metade da borda. Após cortar e colar, aparafuse e fixe cada uma delas e pronto, sua portinha estará pronta. Agora é só fixar as dobradiças e instalá-la no batente, encaixando dentro do espaço da sua pia, ou fixar o batente com parafusos e buchas, ou com pregos do lado de fora do batente e rebocando com massa, como fazemos com os batentes de porta. A opção é sua. Claro que se sua pia já estiver azulejada, será necessário fixar o batente com buchas e parafusos, para não danificar seus azulejos. Bom, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e que tenha te ajudado, ou ao menos te trazido um pouco de conhecimento a mais nessa arte tão sagrada que é a marcenaria. Lembrando que na próxima aula aprenderemos a fabricar as gavetas para a pia de cozinha. E essa aula será muito importante, pois o padrão e a forma de fazer as gavetas servirão para outros móveis. Deixe seu like se você gostou dessa aula e inscreva-se no nosso canal para não perder nada. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.